Sequência do placar Transamérica, vamos falar do Curitiba, que também jogou ontem pela rodada do Campeonato Brasileiro. Enfrentou a equipe do Botafogo fora de casa e empatou em 0-0. As informações com o Daniel Rodrigues. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. E o Verdão ontem acabou empatando com o Botafogo fora de casa pelo placar de 0-0 e retorna do Rio de Janeiro com mais um ponto na bagagem. Sendo assim, o Coritiba segue com uma série de jogos invictos desde a mudança do comando técnico. Foram 2 partidas com vitórias diante do Bragantino e do Sport e o empate agora contra a equipe do Botafogo de 9 pontos em disputa. O Coritiba conquistou 7. O técnico Jorginho, em entrevista coletiva após a partida, ressaltou bastante a importância de um ponto conquistado fora de casa nessa sequência que o Coritiba vem dentro do Campeonato Brasileiro e destacou bastante também a importância de contar com um elenco bastante reforçado. Lembrando que Patrick Vieira, lateral direito, não atuou, foi vetado pelo departamento médico, assim também como o zagueiro Rodolfo. Coritiba teve na lateral da direita o Jonathan e na zaga o Rodolfo Filemon. Logo no começo da partida, aos 19 minutos do primeiro tempo, o atacante Neilton sofreu uma entorse no tornozelo, teve que deixar a partida, dando lugar então para o garoto Ian Sassi, que também voltava a ficar à disposição da comissão técnica. O empate foi bastante comemorado, traz um ponto na bagagem e agora o Coritiba aguarda o Atlético Mineiro. Jogo marcado para domingo, às 8h30 da noite, no estádio Couto Pereira. Lembrando que o volante Hugo Moura estreou com a camisa coxa branca. Ele que veio de empréstimo da equipe do Flamengo, teve o seu nome publicado no boletim informativo diário e acabou entrando no decorrer da partida. Daqui a pouquinho eu volto, falando mais a respeito do Coritiba, aqui no Placar Transamérica. Obrigado, Daniel. Curitiba, um pontinho fora de casa também é importante. Ele que vinha de uma vitória em casa. É a sequência do Campeonato Brasileiro em destaque. O nosso comentarista do Brasil também foi convocado, diz que realmente está pronto e vem trazendo aí a sua análise para o empate do Curitiba fora de casa. Quero ouvir, quero te acompanhar. Fala aí, experiência. Alô, amigos do Placar Transamérica. O Coritiba foi ao Rio de Janeiro e conseguiu um empate contra a equipe do Botafogo. Aliás, um bom resultado fora de casa. Apesar de tudo, né, com apenas esta semana de trabalho do técnico Jorginho, mas já deu para notar que pelo menos o material humano e algumas posições o Coritiba melhorou. A entrada do Matheus Bueno no meio de campo acabou consertando um problema que o Coritiba tinha, mesmo acontecendo com o Matheus Salles, que teve uma boa apresentação. O Galdesani, que repetiu as suas velhas jornadas. O Robson, até que certo ponto, funcionou bem. Enfim, o Coritiba no primeiro tempo teve uma qualidade de futebol muito boa. Tanto é verdade que foi para cima do Botafogo, mas faltou algum detalhe ainda lá na frente, né? Com o Sassá, com o próprio Robson, com jogadores que estão entrando na equipe do Coritiba e que podem perfeitamente dar uma solução melhor para a equipe curitibana. O Hugo Moura entrou na etapa complementar, algumas alterações foram feitas, mas o rendimento do time caiu bastante em função do futebol apresentado no primeiro tempo. O Botafogo teve também um equilíbrio na etapa inicial. No segundo tempo, os 10 minutos, merecia até a marcação do gol, mas aí apareceu a figura, mais uma vez, do Wilson, né? Como também no Catito, porque no primeiro tempo ele acabou, no susto, salvando o Botafogo de tomar 1-0. O Wilson fez boas defesas. Na etapa complementar, outra vez o Robson bateu de fora da área e o Catito meteu para escanteio. Enfim, um jogo que o 0-0 ficou de bom tamanho para as duas equipes. A sorte do Coritiba, porque jogou fora, conseguiu este ponto importante e continua aí em busca de uma classificação melhor. O Atlético Mineiro
é o adversário do próximo final de semana. Agora um detalhe, né? O Iansassi, que me perdoe, mas está longe de apresentar um bom futebol. O Curitiba, aliás, o futebol na meia cancha curitibana, com a entrada do Iansassi ainda no primeiro tempo, em função da contusão do seu companheiro, ele não teve, do Wilton, ele não teve um bom rendimento. Mas, enfim, é o trabalho que o Jorginho vem fazendo, que o Curitiba está procurando fazer. Agora, que me perdoem os companheiros do Rio de Janeiro. Só viram o Botafogo jogar e o Curitiba. O Curitiba teve um bom desempenho, poderia, por que não, até conseguir um outro resultado. Mas eu acho que o 0-0, em função da participação dos goleiros, ficou de bom tamanho. Até a próxima, Moura. Falou, analisou Edu Brasil, a experiência do rádio daí também. É ao lado do Jairo Silva, do Edgar, do Vanderlei, são os nossos comentaristas aqui no Placar Transamérica. Mas o Edu e o Jairo, né, são um pouquinho mais velhos aí em termos de rádio, de televisão, enfim. Por isso que a gente brinca bastante com eles aí. Estão atuando e atuantes, isso é muito legal, a gente fica muito feliz. Tornando as informações, é a vez do Curitiba, que jogando fora de casa empatou com a equipe do Botafogo, conquistou um ponto aí praticamente na segunda partida comandada pelo técnico Jorginho, mas retornando às atividades, já pensa no próximo compromisso, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mais informações do Verdão com Daniel Rodrigues. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, falando mais a respeito do Coritiba. Verdão que empatou ontem contra o Botafogo fora de casa e somou mais um ponto dentro do Campeonato Brasileiro. Já são 3 rodadas que o Coritiba não sabe o que é perder, 2 vitórias, 1 empate e encara o Atlético Mineiro no próximo domingo no estádio Couto Pereira. Delegação retorna do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, realiza um trabalho regenerativo. O técnico Jorginho terá a sexta e o sábado para os trabalhos no CT da Graciosa e aí o Coritiba entra em concentração para compromisso contra a equipe do Galo. Rodolfo, zagueiro, e o lateral direito Patrick Vieira serão avaliados se terão condições de ficar à disposição dessa partida. O atacante Neilton, que saiu sentindo uma entorse, deverá ficar de fora. O jogador não aguentou aí ficar durante a partida, logo no primeiro tempo ainda acabou deixando o gramado. E o técnico Jorginho começa a ganhar jogadores que estavam aí há muito tempo no departamento médico, como é o caso do Giovanni Augusto, que acabou entrando ontem, o próprio Iansassi, que retornou de empréstimo, teve uma participação ainda no tempo do Eduardo Barroca, mas acabou sendo expulso, e assim o técnico alviverde vai ganhando possibilidades para montar a equipe coxa branca. Lembrando que Jorginho ressaltou bastante a importância desse ponto conquistado e o gosto amargo de poder ter voltado com a vitória, já que o Coritiba teve um volume de jogo maior do que a equipe do Botafogo. O importante é pontuar, e o Coritiba fez jogando fora de casa, empatou com o Botafogo. Daqui a pouquinho, então, a gente fala do Coritiba na sequência do Placar Transamérica, porque o Verdão volta a campo apenas no domingo. São essas as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Obrigado, Daniel. As últimas do Curitiba por parte do Daniel, mas continuamos falando do Verdão, porque nós vamos acompanhar a entrevista do técnico Jorginho após o empate diante da equipe do Botafogo. Sinceramente, o sentimento é de que a gente poderia ter ganho esse jogo. A gente poderia ter levado esses 3 pontos para casa, que seriam muito importantes para a gente faria 9 pontos, entraria provavelmente aí na primeira página ali da classificação. Ficou esse sentimento, porque a gente teve muitas oportunidades no primeiro tempo, apesar de algumas dificuldades que nós tivemos, principalmente pelo lado do campo, eles conseguiram ter em alguns momentos alguma superioridade, inclusive numérica, para fazer essas jogadas de linha de fundo, alguns cruzamentos perigosos, mas a gente teve, eu acredito, um volume de jogo melhor do que o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, e poderíamos sim ter feito um gol no primeiro tempo. Agora mesmo eu conversava aqui com o Robson, nosso atacante, da questão, ainda é uma coisa que ainda não deu tempo da gente treinar. Eu tive 4 treinamentos semana passada, mas essa semana eu tive apenas um treinamento com a equipe titular, basicamente um 10-0, só organizando ela taticamente, seja jogando contra um 4-3-3, um 4-4-2 ou um 4-2-3-1, que a gente não sabia como o Botafogo viria.
mas a gente conseguiu organizar, principalmente defensivamente, a gente fazendo 2 linhas de 4, em algum momento a gente fazendo um 4-1-4-1 para marcar, colocando principalmente ali o Sassá com os 2 zagueiros para que o volante, um dos volantes dele não pegasse essa bola com tranquilidade. Isso aconteceu enquanto o Neilton estava em campo. Mas de uma forma geral, como eu falei, o importante é que a gente assim, pontuou fora de casa, não tomamos um gol. E agora, claro, esse jogo importante dentro de casa contra o Atlético Mineiro, uma vitória seria muito importante para a gente na nossa luta aí, para quanto mais rápido nós fugirmos da zona de rebaixamento, seria melhor. Como eu falei, algo que eu preciso treinar, não que a gente não jogou, por exemplo, numa linha baixa, a gente tentou em alguns momentos fazer até uma marcação em linha alta, em alguns momentos não dava, mas a nossa transição ou o nosso contra-ataque precisa ser mais mortal. A gente está tomando as decisões erradas no momento importantíssimo da partida. A gente, por exemplo, tendo que jogar pela direita, a gente acabava jogando pela esquerda. Quando tinha que insistir na esquerda, a gente acabava definindo pela direita. Então, nós poderíamos, inclusive, ter finalizado um pouquinho a mais. É algo que a gente precisa trabalhar, finalizar um pouquinho mais a gol. Acompanhamos, portanto, aí a entrevista do técnico Jorginho, a sua segunda partida sob o comando aí do Coritiba. Venceu uma, empatou a outra e, claro, vai preparar a sua equipe na sequência aí na próxima rodada.